2 Coríntios 10, 4 e 5. Nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que acontece? A Bíblia nos fala que quando Jesus se manifestou aqui na terra, Ele nos tornou livres do passado e nos transformou em pessoas perfeitas. Isto é que a nossa Bíblia diz a respeito daquilo que Jesus fez aqui na terra. O nosso espírito, a Bíblia diz, ele foi aperfeiçoado e nos fez algo maravilhoso. Tomou o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Passou a habitar em nós e é um Espírito conosco. E ele diz que, e a Bíblia nos diz que os dons que Ele nos deu e a nossa chamada, essas duas coisas são irrevogáveis. E existem duas expressões que mostram uma profundidade do que Cristo veio fazer aqui na terra. A primeira expressão, Ele veio libertar os cativos. E a segunda, libertar os oprimidos. Ou seja, toda pessoa que um dia confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esta pessoa teve retirada da sua vida todo o cativeiro, todo o poder das trevas, toda a opressão do inimigo, do maligno de sobre a sua vida. A Bíblia ainda nos diz que Deus rompeu o vínculo que havia com o nosso passado, deixando tudo isto no mar do esquecimento. Está lá em Coríntios 5,17, né? E iniciando uma nova atitude de vida. Ou seja, nos tornou uma nova vida. Tudo se fez novo, né? E a palavra de Deus ainda afirma que as coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo. Mas, contudo, todavia, entretanto, neste tempo de ministério que temos, nós temos visto que apesar de tudo isso que a Bíblia diz que Jesus fez, nós percebemos, nós ainda vemos que muitos cristãos estão cativos, continuam cativos e continuam oprimidos pelo diabo. Nós podemos ver na palavra de Deus que esta não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Mas isto continua acontecendo. Tem pessoas que nós notamos, nós olhamos, nós vemos que elas estão dentro da igreja. E muitas estão há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas ainda o seu coração continua em pedaços. São pessoas que ainda carregam aquelas recordações do passado. As coisas que aconteceram lá no passado ainda as perturba, ainda está sobre elas. Elas andam carregadas com estas coisas. E estas recordações do passado são aquelas que muitas vezes as feriram. E elas ainda não estão curadas dessas feridas. As pessoas, elas andam como se não tivessem expectativa do futuro. Porque o dia a dia é um dia de luta, um dia de sofrimento, são dias de tribulação, são dias de dores, são dias de lembranças obscuras sobre a sua vida. E isso não tem a ver com outra coisa a não ser com a nossa vida espiritual. Por que isso? Porque nós notamos que essas pessoas continuam cegas
espiritualmente falando. Porque aquilo que eu falei no começo, ela é verdade, porque está na palavra de Deus. Mas esta verdade ainda não aconteceu na vida dessas pessoas. Elas ainda continuam cegas espiritualmente, não podendo viver esta verdade a qual eu falei para vocês no começo. Muitos ainda apresentam, além das opressões, além das feridas, além das mágoas, elas apresentam dores existenciais. São sentimentos totalmente contrários àquilo que Cristo veio fazer aqui na terra. Acontece que quando o cristão tem esse tipo de cativeiro, de opressão em sua vida, ele fica impedido de experimentar a plenitude que Deus tem de liberdade para nós. Ele fica incapaz, impedido de experimentar, viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Por que isso? Porque ele ainda possui amarras, bloqueios, que o impede de ser da forma com que Deus quer que ela seja, que essa pessoa seja. Que o impede de fazer o que Deus quer que ela faça. Por que isso? Porque se mantém presa. Essa pessoa se mantém presa às coisas contrárias à palavra de Deus. Se mantém presa às coisas contrárias daquilo que Jesus já fez, Jesus já operou, Jesus já manifestou na cruz do Calvário. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus já nos libertou, Jesus já fez tudo o que era preciso. Mas as pessoas ainda continuam escravas, continuam sofrendo, estas coisas na sua vida. Quantas pessoas que nós podemos dizer que são evangélicas, mas que nós olhamos, elas estão literalmente paralisadas. Paralisadas porque cheios de dúvidas quanto à palavra de Deus. Por que fulano acontece tal coisa e comigo não acontece? Por que Beltrano cresce e eu não? Por que aquele foi curado e eu não fui curado? Por que aquele sofreu uma transformação tremenda na sua vida e eu não? Por que aquele foi prosperado e eu continuo na pobreza? São questões que vêm à mente das pessoas e que aprisionam, que as mantêm cativas. Por quê? Porque elas continuam vivendo no seu passado. Eu lembro quando nós viemos a Cristo, e nós viemos por causa da doença que o Júlio tinha. E eu me lembro quantas noites eu e minha esposa choramos ao pé da cama. Porque nós já éramos pastores, nós já estávamos ministrando a palavra de Deus, nós estávamos sendo usados com o poder de cura na nossa vida. E quantas crianças chegavam ao culto com a mesma doença do Júlio, nós orávamos, essas crianças eram instantaneamente curadas e o Júlio não. E quantas noites nós choramos ao pé da cama, perguntando para Deus o que estava acontecendo. E o pior disso tudo, muitas vezes nós questionávamos Deus. Nós cobrávamos de Deus, achando que o problema era de Deus, não era nosso. Mas um dia nós chegamos à compreensão de todas essas coisas. E foi aí que aconteceu o milagre. Foi aí que a bênção começou a acontecer. Na situação financeira foi a mesma coisa.
Nós passávamos por luta e dificuldade, muitas vezes não tínhamos comida dentro de casa. Não tínhamos o que dar para os nossos filhos. E nós padecíamos com isso. E muitas vezes nós orávamos pelas pessoas, as pessoas eram libertas de todo o mal, toda a maldição sobre as suas vidas e começavam a prosperar. E muitas vezes nós vimos pessoas dentro da igreja, Deus abençoando e prosperando. E quando isso acontecia, elas iam embora. Quantas pessoas que nós oramos e libertamos do cativo, do cativeiro da pobreza. E quando foram abençoadas, abriram seu negócio, a sua empresa. E daí chegaram à conclusão que a nossa igreja não era bom para elas. Porque a nossa igreja naquela época era pequenininha. Então não era digno delas com prosperidade estarem sentadas ali naquela cadeira. E nós debaixo de luta, de dificuldade, sem condição. Nós muitas vezes sofrendo isso. A igreja estava para ser fechada, porque não tinha condição de pagar as contas. Eu cheguei a dar 3 carros meus sem ter condição de comprar outro. Dei o primeiro sem ter condição. Graças a Deus que Deus se movia de alguma forma e nos dava a condição de comprar outro. Mas por 3 vezes eu tive que dar meu carro na obra de Deus, porque a obra de Deus não tinha condição de se manter com pessoas sentadas no banco e prósperas, mas com o coração fechado. Foram libertas do cativo por Deus, mas não abriram seu coração para Deus. Então nós vemos muitos evangélicos literalmente paralisados por essas dúvidas, por esses temores, podemos dizer assim, por medos. E por isso muitas vezes não desenvolvem uma autoimagem saudável em suas vidas. Essas pessoas sofrem tanto que elas perdem a força de lutarem por elas mesmas. De lutarem pelas suas vidas. São pessoas que não têm mais condições de batalharem pelas oportunidades que se apresentam nas suas vidas. Porque estão presas a uma maldição que as mantém para baixo. Mas tudo isso precisa ser trabalhado. Por que isso? Porque às vezes as pessoas acham que é um problema sentimental, que é um problema natural, que elas nasceram para ser pobres, vão continuar pobres, ou nasceram para ser doentes, vão continuar doentes, ou nasceram para sofrerem, e vão continuar sofrendo. Tem até uma explicação, é o meu karma. Deus quis assim. Não conhecem a Deus verdadeiramente. Estão dentro da igreja, mas não conseguem conhecer a Deus como Ele é. E essas situações são situações espirituais e precisam ser tratadas espiritualmente. É necessário se tratar espiritualmente. E em João 8,36, Jesus disse uma coisa muito interessante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres de prisões, de pressões, de cativeiros, livres da cegueira, livres da pobreza. Se Jesus for o teu libertador,
ou melhor dizendo, se Jesus for o teu Senhor, e se você se inclinar para Ele, se você se render a Ele, verdadeiramente você será livre. E eu quero dizer, totalmente livre. Eu creio que quando Deus faz a obra na vida de alguém, Ele faz uma obra por completo, seja espiritualmente, fisicamente, materialmente. Quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, eu creio que esta obra ela é completa. Agora, se a tua vida é sempre cheia de cargas espirituais, se você não é capaz de enfrentar provas, lutas, se você não tem forças para lutar pelas situações que têm vindo na sua vida, se você não é capaz de enfrentar as adversidades desta vida, se elas estão sempre e continuamente desgraçando a tua vida, muitas vezes como uma amarra, como uma prisão, como um bloqueio, isto significa que existe uma fortaleza espiritual na tua vida. E o que é uma fortaleza espiritual? Fortaleza espiritual é algo que se instala na mente, ou no coração, ou no corpo de um homem ou de uma mulher, mesmo sendo de Deus, mesmo que pertença a Deus, quando uma fortaleza dessa se instala, a situação, a condição desta pessoa deixa de exaltar a Deus, em consequência exalta o diabo. Quantas dessas pessoas já ouviram uma expressão: se for para ir na igreja e viver como você vive, eu prefiro não ir. Nós por várias vezes ouvimos, eu e minha esposa, de pessoas próximas, dizendo: se você que está na igreja vive na pobreza, é sinal que Deus não está com você. E isso era uma verdade. Só que não é que Deus não estava conosco, mas éramos nós que não estávamos corretos com Deus, podemos dizer assim. Por que isso? Porque nós tínhamos muitas fortalezas espirituais na nossa vida. Provindas da onde? Lá da nossa infância, lá do sofrimento dos nossos pais, dos nossos avós, da maneira com que fomos criados, pela cultura da nossa família, pelo jeito que nós fomos tratados como quando crianças. Quantas fortalezas se instalaram em nossas vidas. E nós, como não tínhamos entendimento disso, como muitas vezes não tivemos alguém para ministrar a respeito disso na nossa vida, nós vivemos muitos anos cativos nas mãos do inimigo, mesmo quando nós estávamos em frente a um púlpito pregando. E hoje nós podemos verificar isso na vida de muitos pastores que vivem com depressão, que vivem no sofrimento, na angústia, dizendo, como dizem eles, matando um leão por dia. Por quê? Porque essas pessoas têm fortalezas espirituais levantadas na sua vida, e ela não se deu conta disso ainda. Agora eu te pergunto, como uma fortaleza espiritual se instala na vida de alguém? Eu posso te dar um exemplo. Quando você passa num terreno
num dia e no outro dia você passa nesse mesmo terreno, pode ali existir um prédio de 20 andares construído? Num dia para o outro? De forma alguma. Não é verdade? Vai levar tempos. Por que isso? Porque um prédio para ser levantado, primeiro tem que se fazer uma boa fundação, que pode demorar dias, meses, anos. Depois da fundação, vem as paredes, vem o acabamento e até o ponto dele chegar a estar com seus 23 andares concluídos. Do mesmo modo, uma fortaleza espiritual, ela não aparece do dia para a noite. Do mesmo modo, uma fortaleza espiritual não se instala na vida da pessoa de um momento para o outro. Sabe como começa? Começa por uma semente demoníaca lançada no pensamento da pessoa. Começa com um dardo inflamado, como a Bíblia diz, do diabo na vida de alguém. E esse dardo, ou este pensamento, ou até mesmo a atitude de alguém que causa mágoa ou dor nessa pessoa, ou um ato contrário de alguma forma, e que esta pessoa que foi atingida por este dardo, por este pensamento, por esta semente de pensamento, por essa atitude, por este ato, ela vem aceitar estas coisas na sua vida. Ela permite isso entrar no seu coração, entrar na sua mente. E infelizmente ela acaba cultivando isso. E essa cultura faz essa fortaleza ser fixada na sua mente. Existem fortalezas espirituais doutrinárias. E esse é o grande perigo que nós hoje corremos. No passado, as fortalezas doutrinárias era mais difícil de atingir uma pessoa. Por que isso? Porque as pessoas não ficavam trocando de igreja por igreja. Porque as pessoas não tinham uma internet para consultar tudo quanto é coisa. Que infelizmente hoje, qualquer coisa que você vai pesquisar na internet, como as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, de conhecer o que a Bíblia diz, de estudar a palavra de Deus, elas são facilmente enganadas por pessoas inescrupulosas, que muitas vezes a intenção não é ensinar ninguém, mas é poder se manter, ou manter o seu alto padrão, utilizando-se da palavra de Deus contra as pessoas, sem pensar no que aquilo vai ocasionar na vida daquela pessoa, ou sei lá o quê. Temos também fortalezas espirituais emocionais ou mentais. Também tem fortalezas espirituais pessoais. Enfim, são muitos tipos de fortaleza. Nós podíamos passar horas aqui falando dessas fortalezas, enumerando essas fortalezas, ou explicando como elas atingem a vida de uma pessoa. Mas não temos tempo para isso. E por causa desta variedade de fortalezas, a vida das pessoas se torna dramática. Por que isso? Porque a pessoa, ela até mesmo é fiel na igreja, ela frequenta todos os cultos. A pessoa, ela diz assim, mas eu sou o dizimista, eu sou o ofertante. Eu participo de tudo que a igreja
me fornece, me apresenta. E por que isto está acontecendo em minha vida? Sabe por quê? Porque o inimigo se instalou de uma forma sorrateira na mente desta pessoa. E criou essa fortaleza, e ele é tão sorrateiro que ele não permite a pessoa entender o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa está sofrendo e não sabe o que acontece. E aí nós vemos pessoas que até estavam trabalhando na igreja, eram servidoras, eram seguranças, sei lá o quê, até mesmo pastores, que acabam se desviando, voltam para o vício do cigarro, da bebida, para fazer as coisas que já tinham sido libertas, porque se deixaram vencer por esta fortaleza. E isto é algo que o inimigo implanta na vida, na mente das pessoas, de uma forma sorrateira, de uma forma sutil, e ele vai alimentando de tal forma que se a pessoa aceitar isso, isto vai se tornar uma fortaleza, a qual vai acabar por derrubá-la de uma vez por todas. E o grande problema é que essas pessoas, em vez de se agarrarem com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus na sua palavra, porque o grande problema, sabe qual é? É que quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, nós somos facilmente convencidos de coisas que não são verdades, de coisas mentirosas, que não pertencem a Deus. Mas o diabo é tão astuto que ele usa pessoas que, pela maneira de falar, de influenciar outros, elas acabam convencendo essas pessoas que isso é de Deus, que isto é correto. E quando a pessoa se dá por si, já era. E as pessoas, em vez de procurarem os desígnios do Senhor, elas estão dando ouvidos às coisas fantasiosas que elas ouvem, às miragens que o inimigo coloca à sua frente, a verdadeiras fábulas sem fundamento algum, sem base nenhuma na fé. Agora eu te pergunto, Jesus Cristo não veio para tirar as amarras? Veio ou não veio? Jesus Cristo não veio para libertar o cativo do cativeiro? Jesus Cristo não veio para libertar o oprimido da opressão? Com certeza veio. Então eu te pergunto, como é possível existirem tantos crentes oprimidos e cativos por essas fortalezas? Sabe por quê? Porque eles deixaram que se instalassem em suas mentes coisas que acabam criando fortalezas espirituais. E por que elas permitiram que essas coisas se instalassem? Porque elas não usaram as armas espirituais que Deus nos dá para destruí-las. Lembra que nós lemos? 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas aonde? Em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O pastor Samuel deu uma aula de sofisma, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Efésios 4:22 diz como é que uma fortaleza se instala. Vamos ver lá. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Como nós temos um velho homem, e infelizmente para nós esse velho homem ele não se converte, ele nunca vai se converter. Sabe quem é esse velho homem? É a nossa carne. E a nossa carne ela nunca vai se converter. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que morrer todos os dias. Mas não somos nós, é a nossa carne. Ela tem que ser vencida, ela tem que morrer todos os dias. Porque se nós dermos lado à nossa carne, nós vamos estar como esse que eu estou descrevendo até agora. Então, o velho homem que é a carne, ele não se converte. Ao contrário, ele se corrompe. Mas isso se nós dermos lugar para ela. A carne só tem poder sobre nós se nós permitirmos que ela possa criar algum espaço na nossa vida. Esse é o grande problema, porque muitas vezes nós somos atingidos por dardos do inimigo. E a coisa fica feia. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e de repente essa pessoa começou a olhar muito para o lado. Eu digo, o que está acontecendo? Ela disse, lá estão falando de nós. Porque existia um outro grupinho de pessoas conversando e de repente alguém resolveu olhar para o nosso lado e deu uma risadinha. Estão falando de nós. Eu disse, é fácil de nós vermos isso. Vamos lá, participar da conversa. Não tinha nada a ver conosco. O que era isso? Era um dardo que o inimigo colocou na vida, fez ela olhar exatamente no momento que alguém deu uma risada. Que não tinha nada a ver com nós dois. Mas já veio uma fortaleza na mente. E que se eu aceito aquilo, eu também seria atingido. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente com aquele que diz, olha, cuidado. Aquela velha meia palavra. Hoje eu li uma coisa que dizia assim que uma meia palavra ou uma meia verdade é uma inverdade completa. Uma meia palavra é uma mentira completa. E é aí que muitas vezes nós caímos. Às vezes nós somos tão fortes em algumas áreas, mas nós caímos na meia verdade. E meia verdade falam aquelas pessoas que não têm conhecimento de causa. Por exemplo, você chegar para uma pessoa e dizer para ela assim, ela não tem conhecimento de causa, você diz para ela assim, eu sou dizimista na casa de Deus. Ela vai te trazer muitas inverdades, para te convencer que você não deve fazer isso. Mas quando você tem uma certeza do que você está fazendo, você muda qualquer situação. Alguns anos atrás, ainda eu estava na ativa, e lá no nosso setor deram um curso como é que era o nome do curso? Como financeiro, um curso de finanças pessoais. Curso de finanças pessoais. E daí a pessoa que estava dando o curso começou a pegar algumas pessoas para elas dizerem o que elas ganhavam e começou a anotar as despesas que elas tinham. E justamente ele pegou uma pessoa que ninguém dava nada para ele, não sabia nem falar direito. E ela disse assim, bom, meu salário é tanto, e desse salário 10% eu dou na minha igreja, é meu dízimo. Aí a pessoa disse, não, nem vou anotar isso, porque isso aqui é algo que você tem que cortar, é uma despesa que não pode ter na tua vida.
E todo mundo caiu na risada. Só que mal sabiam eles que aquela pessoa era uma pessoa convertida, que tinha vencido a sua carne. E esse moço deu uma aula de dízimo naquela sala de aula onde só ele era crente, que existia uma cartilha ao qual eles usavam para dar essa aula e as pessoas levaram essa cartilha para casa. Eu tenho um exemplar dessa cartilha, depois eu ganhei um exemplar dessa cartilha que foi reescrita porque se colocou uma despesa que não poderia ser cortada na vida de alguém, por causa daquela aula daquele moço, que era o dízimo. Estava junto com as despesas fixas, água, luz, telefone, eles não consideravam despesa fixa, que era algo que você não tinha necessidade de ter em casa. Então, água e luz e o dízimo. Por causa da aula que eles tiveram a respeito de dízimo. Por quê? Porque alguém venceu a sua carne e sabia exatamente o que estava fazendo com o seu dízimo. Então, como nós temos esse velho homem, e todas as vezes que nós não temos um conhecimento na palavra de Deus, a tendência da nossa carne é se corromper. Pelo quê? Pelos enganos desta vida. Há muitas pessoas hoje que dizem assim, né? E eu vejo muitos crentes falando isso. A igreja não é um lugar de ser próspero. Não é um lugar de crescer financeiramente. Igreja é lugar de adorar a Deus. Agora eu te pergunto, como pode alguém adorar a Deus com fome? Como pode alguém adorar a Deus cheio de dívidas? Como pode alguém adorar a Deus sabendo que não pode levar nada para casa para os seus filhos? Será que o nosso Deus é tão injusto desta forma? Eu posso dizer para você que não, porque eu conheci um Deus abençoador. Eu conheço um Deus que Ele abençoa. Eu conheço um Deus que prospera as pessoas. Eu conheço um Deus que a Bíblia diz que é um Deus que dá o dom de adquirir riquezas. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas que não estudam a palavra de Deus. São pessoas que nem mesmo leem a Bíblia. São pessoas que não conhecem as verdades de Deus. E aí são engodadas pelas coisas do inimigo, do maligno. E aí elas acham que elas têm que trabalhar duro todo dia, porque elas precisam conquistar algo. Não quero dizer aqui que uma pessoa que está dentro da igreja não deve trabalhar sim. Mas tendo a certeza, Deus nos prospera. Deus nos prospera. Quando eu entrei na prefeitura, eu entrei como obras. E ganhava uma mixaria que mal dava para mim me manter sozinho. Quando eu fui casar, naquela época eu ganhei uma promoção e consegui me manter, mas com 1 ano, 2 de casados e o Júlio doente, nós caímos numa situação financeira terrível. E essa situação, porque nós não entendíamos o dízimo, se prolongou por alguns meses ou alguns anos na nossa vida. Até o dia que nós entendemos o dízimo. Não por entendimento, mas por consequência. Porque ou nós aprendíamos a dar o dízimo, ou nós íamos morrer naquela pobreza que nós estávamos. E por causa de uma grande briga, que quase levou-nos à separação, a gente voltou, porque eu já tinha dado dízimo há alguns meses, e tinha dito para minha esposa, eu não vou dar mais dinheiro para o pastor, ele que vai trabalhar, como se o pastor não trabalhasse. E naquela briga, naquela situação, nós voltamos a dar o dízimo. Em 3 meses Deus nos tirou do montouro. Em 3 meses Deus nos levantou. E eu sou contador. E naquele dia que nós voltamos a dar o dízimo, eu estava chorando dentro de casa, porque eu tinha feito as contas de quando nós íamos sair das nossas dívidas.
E eu cheguei à conclusão que se eu não gastasse 1 centavo com mais nada, eu só pegasse meu salário todo mês, né, tudo que nós ganhávamos, nós pegássemos e pagássemos as nossas dívidas, nós levaríamos 3 anos para sair daquela situação. Mas eu conheço um Deus abençoador. E em 3 meses nós saímos daquela situação. Eu sei quem é Deus. Né? Então, por falta de conhecimento e pela tendência da nossa carne a se corromper, nós vivemos nos enganos ou nas concupiscências do engano da nossa carne. E aí o que acontece? Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, nos depararmos com a verdade da palavra de Deus. Nós, em algum momento da nossa vida, precisamos tomar conhecimento de que o diabo é mentiroso e que só a palavra de Deus é verdade. E quando nós temos esse entendimento, as fortalezas na nossa mente são quebradas, são derrotadas, e nós passamos a nos tornar livres. Meu Jesus. Gente, o cristianismo é algo simples e puro. Algumas pessoas conseguem complicar. Algumas pessoas levam essa questão do cristianismo a uma discussão que não leva a lugar nenhum. E muitas vezes confunde a cabeça das pessoas. E esses pensadores estão aí, né, naquilo que eu falei para você, na internet, confundindo a muitos, fazendo com que muitos vão cair. Olha, eu já tive pessoas que vieram me questionar a respeito disso, e que infelizmente eu não pude reverter essa situação na vida dessas pessoas, que elas não conseguem se firmar na palavra de Deus. Se esses pensadores ou esses argumentadores da palavra de Deus estivessem fazendo algo certo e correto, essas pessoas não estavam onde estão. Agora nós vemos aquelas que entendem que o evangelho é simples e é puro, e estão sendo abençoados, estão crescendo na graça e em todo sentido na sua vida. Então é preciso destruir fortalezas. Pulei um monte aqui. 2 Coríntios 11:3 nos diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Essa é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Estava outra coisa lá? 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Então, aí nos fala, né, que o cristianismo é simples, é puro. E nós temos que tomar cuidado com a serpente, porque ela astutamente enganou a Eva. E o que Paulo está dizendo aqui? Que esta mesma serpente pode nos corromper, pode corromper a nossa mente, e pode nos apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então, quando a serpente consegue te corromper, te convencendo de que, por exemplo, uma coisa que o inimigo põe na cabeça das pessoas: você vai morrer dessa doença. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, não é verdade? E está sendo disseminado pelas redes aí, né, de comunicação,
e as redes sociais os sintomas desta doença. E qual é o número de pessoas que procuram os médicos porque acham que estão com a doença, porque estão com alguns sintomas. Por quê? Porque isso está colocado na mente das pessoas. É claro que, de uma certa forma, isso é bom, porque vai evitar, né, muita coisa na vida de algumas pessoas. Mas isso é uma fortaleza que é criada na mente da pessoa. E tem pessoas que, às vezes, tomam tão conhecimento de uma doença que, de repente, elas têm uma dor parecida com aquilo. Vou confessar algo para vocês. Em 2005, eu fui parar numa UTI cardíaca por causa de uma situação que aconteceu, de um estresse que eu tive no meu trabalho. E eu fiquei internado por 24 horas, ligado a aparelhos, o médico dizendo que eu ia morrer a qualquer momento, porque eu brigava com ele que eu queria ir embora. Eu chegava, gente, tudo cortado, gente, retalhado assim, inteiro assim, aberto, muitas vezes sangrando aquelas feridas. O médico atendia e mandava embora. Eu dizia para ele, doutor, eu estou bem aqui. O senhor manda essas pessoas embora? Ele dizia para mim assim, você está pior que elas. E eu toda hora reclamando, digo, não estou não. Não aceitava aquela condição. Mas o que aconteceu? Saí de lá, fiz os testes todos, nada, né? Foi só uma suspeita de um infarto. Mas aquilo, de alguma forma, criou uma fortaleza na minha mente. E daquilo, o que aconteceu? Eu comecei com uma dor aqui assim, ó, que me matava. Eu não conseguia andar muitas vezes, não conseguia dormir. E aquela dor, para mim, que aquilo era o coração. E quantas vezes eu ia procurar um médico, fazer exames, fazer eletro, fazer esteira e fazer um monte de coisa, porque eu achava que eu estava morrendo do coração. Isso se estendeu por 2, 3 anos. Até que um dia um médico foi usado por Deus para me libertar. Fizemos uma bateria de exame, eu cheguei lá, e ele disse, eu perguntei, e daí, doutor, como eu estou? Ele disse assim, para um atleta, eu no máximo jogava uma bolinha uma vez por semana, você está muito bem. Aquilo acabou. Eu venci aquela situação na minha vida. Nunca mais eu tive aquela dor do lado aqui, me incomodou. Nunca mais. Eu já vi pessoas, delas insistirem tanto mentalmente que elas estavam com câncer, que elas adquiriram câncer. Porque é uma fortaleza que o inimigo põe, né, um sopro de pensamento que ele põe na mente da pessoa, e a pessoa acha que aquilo é uma verdade. Tem pessoas que ele põe na mente da pessoa que ela é feia. E a pessoa pode ser bonita, ela se acha feia. Ela se acha tão feia que ela muitas vezes não sai de casa, não sai com os amigos, não frequenta a sociedade, porque ela se acha feia. E na maioria das vezes ela não é feia, não. Outros, porque é muito alto, e a pessoa começa a sofrer, por quê? Porque ela é alta. Outros porque é magro, outros porque é gordo, outros porque é baixo. Ou seja, fortalezas que criam complexos nas vidas das pessoas. E isso nada mais é do que na mente. Aí a pessoa é orientada a quê? Aí um psicólogo, um psiquiatra, em casos mais graves, a tomar remédios antidepressivos. E que no fato, ela só precisava ser liberta mentalmente daquela fortaleza que se criou na vida dela. Então, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim muitas vezes a nossa carne é corrompida, a nossa mente é corrompida por essa mesma serpente astuta que age na nossa vida. Então, vejam bem, o problema nunca esteve no corpo dessas pessoas, mas está onde? Lá dentro da sua mente. Aonde? Onde elas estavam amarradas. E sabe o que acontece com isso? Tem pessoas que precisam tomar coragem para casar-se.
Tem pessoas que não têm coragem de ir comprar um carro, tem medo. Eu já vi pessoas que fizeram carteira de motorista, mas não dirigem, porque tem medo de dirigir. Tem até agora uma autoescola, né, que ajuda essas pessoas a voltarem a dirigir, né? Uma reabilitação. Uma autoescola de reabilitação. Sabe o que é isso? São pessoas que estão cativas, presas mentalmente a coisas que muitas vezes leva a destruí-la. Tem pessoas que não têm coragem de fazer uma reforma na sua casa, de construir uma casa. Tem outras que não têm coragem de fazer uma prova. Tem medo de fazer prova, chega a suar frio. Tem pessoas que desmaiam para fazer um trabalho na escola. Isso são fortalezas que se criam. E nós precisamos, através da palavra de Deus, quebrar estas coisas na nossa vida, se isso está acontecendo com você. É só a palavra de Deus que tem poder para quebrar isto tudo. Meu Deus, o relógio voa. Sabe que o inimigo trabalha na nossa vida através do medo. E ele coloca medo na nossa mente. E tem pessoas que têm medo de ter medo. E tem outras que têm medo do inimigo corromper a sua mente. Só que eu digo uma coisa, não tema este tipo de coisa. Não tenha medo destas coisas. Tem pessoas que têm medo de pronunciar o nome do diabo. Que é isso? Tem pessoas que têm medo de tanta coisa que, meu Deus do céu, gente. Medo de fantasma, medo de andar no escuro. Meu Deus. Temos que parar com isso. Tem gente que não dorme com ela. Se a luz não estiver acesa no quarto, tiver um abajur aceso, uma luz no corredor ou no banheiro acesa. Tem gente se achando aí. Sabe o que acontece? Nós não podemos deixar que a semente divina que está sendo plantada na nossa mente, ela seja roubada no nosso coração pelo nosso inimigo. Porque Deus, Ele tem colocado algo de bom dentro de nós. Nós temos tido palavras aqui que têm nos colocado para cima e não para baixo. Palavras que têm nos levantado, que têm nos sustentado. E nós não podemos permitir que o inimigo nos roube estas coisas. Não importa a situação ao qual nós vivemos. Sabe uma coisa que eu aprendi? Azar do inimigo, porque até as coisas ruins que me acontecem, Deus me abençoa nelas. Problema é do capeta. Eu não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Acontece coisa ruim, beleza, glória a Deus por isso, porque eu vou usar ela como um degrau para me subir mais alto, para mim ir mais acima, para mim ir mais além, para mim crescer na presença de Deus, para mim ser tremendamente abençoado por Ele. Não tem esse negócio do inimigo corromper a minha mente com essas coisas. O problema é dele, não é meu. O meu problema é apreciar as coisas boas que têm vindo na minha vida, e até mesmo por coisas ruins. Até mesmo por coisas ruins. Você não tem ideia do que eu estou falando. Você não tem noção do que eu estou falando. Se eu fosse você, eu já tinha corrido desse lugar, estava dando salto de alegria, virando cambalhota. Sabe por quê? Porque o problema nunca esteve no nosso corpo, mas sim dentro de nós, a nossa mente, como uma amarra. E nós, através da palavra de Deus,
há poder para destruir todas estas coisas. Deus é um Deus tremendo que nos arma espiritualmente, e são armas poderosas em Deus para desfazer, para destruir, para aniquilar todas as obras do inimigo sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer que todas as amarras, todas as fortalezas que o inimigo tem posto na nossa vida, é tudo mentira. Não tem poder algum sobre nós. Esse é um outro problema, né? Há pessoas que não conseguem viver sem mentir. Mentem tanto que acreditam na sua própria mentira. Tem gente que mente, né? Até mesmo a respeito das coisas de Deus. Meu Jesus, misericórdia. E isto muitas vezes é uma fortaleza. Então é preciso destruir essas fortalezas. Nós precisamos criar oposições contra essas obras demoníacas que se levantam contra o conhecimento de Deus na nossa vida. Jeremias 1:10 mostra para nós a forma de agir. Ele diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações. Deus está falando com você aqui. Não sei se você está entendendo. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu estou profetizando na tua vida, você não está entendendo. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe o que nós precisamos fazer? Arrancar todos os pensamentos que o inimigo plantou na nossa vida e começar a plantar as coisas boas que Deus tem nos dado a cada dia. Um dia, meu pai faleceu, e algumas pessoas disseram assim que Deus o matou para que ele não queria vender o terreno que ele estava, que era dele, para construir a igreja, que hoje é o Cascatinha lá. Porque depois disso as minhas irmãs venderam a parte dela e eu doei a minha parte para construir da igreja. E ele tinha comprado tijolos para reconstruir a casa dele e tinha pedido para nós tirar a igreja de lá. E vieram me falar isso. E eu disse para essas pessoas: glória a Deus. Porque tem uma coisa. Para mim foi ruim isso, mas para ele é bom porque ele está lá com Deus. E foi melhor ainda porque hoje a igreja está construída nesse lugar. E muitas pessoas têm tido a oportunidade de se converter aqui. A pessoa saiu da minha frente e não me olhou mais na cara. Que bom. Gente, é necessário destruir aquilo que nos faz infeliz. É preciso destruir aquilo que nos põe para baixo. Nós precisamos arrancar da nossa mente, do nosso coração, essas fortalezas espirituais. Nós precisamos fazer como uma faxineira quando chega numa casa, que ela limpa todos os aposentos. Nós precisamos limpar a nossa mente desta forma, fazer uma limpeza geral, ter um dia de limpeza geral na nossa vida. E depois que tudo isso estiver limpo, lembre-se, nós não podemos deixar o lugar vazio, porque senão o inimigo volta de rodear o mundo e vem com mais 7, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos edificar algo novo na nossa vida. Nós precisamos plantar coisas boas. Nós precisamos plantar sentimentos bons. Nós precisamos plantar na nossa vida a palavra da graça de Deus. Precisamos. Nós temos que não ter a Bíblia escrita e nem no celular. Ela precisa estar na nossa mente. E eu não estou te dizendo aqui para decorar a Bíblia, não. Não decore a Bíblia. Não é necessário. Eu não consigo decorar a minha pregação. Hoje eu estava sofrendo porque eu li e não entendi o que eu estava escrevendo.
Sabe o que é isso? Escrever e não entender o que você está escrevendo. E depois que eu apaguei e reescrevi várias vezes, eu ainda não entendi. Aí eu disse assim, deixa que Deus fale. Fechei o computador e não olhei mais para o meu computador, estou olhando agora. Nós precisamos entender que nós temos armas poderosas em Deus. Que o conhecimento do Senhor na nossa vida, a nossa vida de oração, nós precisamos todo tempo, a todo instante, confessarmos os nossos pensamentos ruins, os nossos pecados para Deus, nos arrependermos dele, tomar, sabe o que é o arrependimento? É pensar diferente a respeito destas coisas. Arrependimento não é sentimento, arrependimento é mudança de mente. Se eu tenho pensado em coisas ruins, eu tenho que começar a pensar em coisas boas. Lembra-se o conselho de Paulo? Se tudo é bom, né? Nisto, pensais. É isso que eu estou te falando. Precisamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Porque 1 Coríntios 2,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? O que diz depois? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Diga aí, eu tenho a mente de Cristo. Diga crendo agora. Diga acreditando. Diga mais uma vez para o inimigo ouvir agora. Nós possuímos a mente de Cristo. E que tem a mente de Cristo pensa como a Bíblia é. Ou como a Bíblia fala. Ou como a Bíblia mostra. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Esse versículo continua, e ele diz assim, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Não importa qual seja, não importa, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo.